Fala galera do Me Salva. Nessa aula então a gente vai continuar nossa revisão de termodinâmica e vamos falar aí da entropia, uma propriedade muito importante, vai ser muito útil na análise dos nossos escoamentos compressíveis, tá? Porque a gente usa vários diagramas, por exemplo, diagramas de estado, né? Por exemplo, o diagrama TS. Então vamos escrever aqui, ó, o diagrama TS, por exemplo, ele vai ser muito útil para interpretar resultados, tá? Então a gente vai ver algumas relações úteis para esse Szinho aqui, que é a nossa famosa entropia. Então, vamos começar aí com a definição da entropia. Como é que a entropia é definida? A entropia, né, a variação da entropia é definida como a integral reversível do dq sobre T, então do diferencial do calor sobre a temperatura. Então esse aqui é o nosso ΔS, nossa variação da entropia. A gente também pode pensar nele como sendo assim, ó, diferencial da entropia igual a dq sobre T reversível. Aqui a gente bota o subíndice rev de reversível. Então essas são as nossas definições aí da tal da entropia. Bom, vamos lembrar aí mais uma coisa da nossa famosa termodinâmica, né? Que é a desigualdade de Clausius, que ela diz então que a integral de linha de dq sobre t tem que ser menor ou igual que zero. Essa desigualdade aqui, ela é deduzida a partir da segunda lei. Então aqui, ó, sai da segunda lei da termodinâmica, a desigualdade de Clausius. Muito bem. Bom, e a gente tem também outra consequência da segunda lei, que vai ser o quê? Que vai ser o diferencial da entropia, ele vai ser maior ou igual que o dq sobre T. Essa aqui também é uma outra consequência da segunda lei. E a gente pode escrever de outra maneira, né? Passando o T para o outro lado, multiplicando, a gente pode escrever que T ds tem que ser maior ou igual que o nosso dq. Então, aqui também são consequências da nossa segunda lei da termodinâmica, outras relações que a gente vai usar aí para entropia. Muito bem, então olha só, a gente vai ter dois casos, tá? A gente vai ter que TdS vai ser igual a Q sobre M, porque olha só, antes a gente tinha que era maior ou igual, então eu vou separar em dois casos, quando é igual e quando é maior. Mas aí tu pode estar se perguntando, bom, antes eu estava usando um S maiúsculo, agora eu estou usando um S minúsculo, apareceu um Mzinho aqui, o que que é isso? Vou fazer uma lembrança, ó, a gente vai lembrar que quando eu tenho o Szinho, vai ser a entropia específica, isso aqui vai ser o Szão, que é a entropia, dividido pela massa, tá? Então, eu só dividi pela massa, que apareceu aqui, ó. A gente trocou o Szão por um Szinho e apareceu uma massa dividindo, sem problema nenhum. Então, a gente está usando agora entropia específica. Bom, então eu separei em dois casos. Um que TdS é igual a dq sobre m e outro que TdS é maior que dq sobre m. A gente vai ver, então, o que é cada um desses casos. O primeiro caso vai ser quando o processo for reversível. Então, aqui é reversível. Olha só, que bacana. Então, vai acontecer essa igualdade quando o processo for reversível. E quando acontecer a desigualdade, quando o TdS for maior que a variação do calor sobre m, esse processo aí vai ser irreversível, né? Irreversível. Bacana. Então, a gente sabe cada um dos casos e consegue avaliar. E aí vai ter mais um caso especial, que vai ser quando o nosso processo for adiabático. Então, vamos escrever aqui, ó, quando for adiabático. O que acontece quando o processo é adiabático? Acontece que a gente não tem variação de calor, portanto, dq sobre m vai ser igual a zero. Esse é o nosso processo adiabático. Bom, se o dq sobre m é igual a zero, a gente usa essas relações aqui, trocando o dq sobre m por zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, na primeira relação do processo reversível, então aqui eu vou botar rev de reversível, o que vai acontecer? Vai acontecer que T ds vai ser igual a zero. E no processo irreversível, aqui irrev, vai acontecer que T
ds é maior do que zero. Então, essas são as nossas duas relações para o processo reversível e reversível quando for adiabático. Muito bem, muito bem. Então, a gente tem relações para processo reversível e irreversível adiabático, ou também quando não é adiabático, quando a gente tem variação de calor. Bom, agora vamos fazer umas contas para chegar em algumas relações aí para a entropia, tá? Então, essas contas aí a gente vai fazer uma dedução bem matemática e vai chegar em relações para entropia. Primeiro aí, eu vou partir da equação de Gibbs, ou também conhecida como equação de TdS. Essa equação aqui, ela sai de uma combinação da primeira e da segunda lei. Então, a gente pode escrever aqui, ó, primeira mais segunda lei. Ela vai sair de uma combinação da primeira e da segunda lei. Muito bem, olha só, então eu tenho que TdS vai ser du mais PdV, pressão vezes o diferencial do volume específico. A gente vai poder usar uma outra relação, ó. Lembra lá da aula anterior que U, a energia interna, podia ser escrito como H menos PV, tá? U pode ser escrito como H menos PV. Se eu aplicar o diferencial dos dois lados, eu vou ficar aqui du, diferencial de U, vai ser a mesma coisa que o diferencial de H menos PV, tá? Se tu não te ligou aqui nessa relação, na aula anterior a gente usou ela ao contrário, na real. A gente usou que H era igual a U mais PV. Aqui eu só troquei o PV de lado e fiquei que U é igual a H menos PV, sem problema. Bom, então eu apliquei os diferenciais dos dois lados, né? Bom, então tenho que du é diferencial de H menos PV. No lado direito aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer a famosa regra do produto. Então, faço derivada do H, então tenho dH, menos, agora sim vai entrar a regra do produto, ó, eu vou ter V dP menos P dV. E aí a gente pode substituir isso aqui, ó, porque aqui a gente tem o du, e a gente pode substituir, então, nessa nossa equação. Fazendo essa substituição, a gente vai ficar que TdS é igual a dH menos V dP menos P dV mais PDV que a gente tinha lá em cima, mais, então, P dV. Aí, cancela o PDV com o PDV, né? Menos com mais, vai cortar os dois. Então, corta aqui. E a gente vai chegar numa outra relação para TdS, ó. A gente tem aqui a de cima que TdS é du mais PDV. E a gente vai chegar também que TdS pode ser escrito como dH menos VdP. Então, a gente vai chegar nessas duas relações aí para o nosso TdS. E a gente vai poder usar essas duas relações aí para destrinchar mais e descobrir aí relações para entropia, tá? Então, olha só. Para um gás ideal, o que vai acontecer? Vai acontecer que P vai ser igual a RT sobre o volume específico. Muito bem, isso aí a gente já sabe desde lá do ensino médio, né? Então, a gente tem aqui as duas relações que eu cheguei no quadro anterior, que TdS é du mais PDV e TdS é dH menos VdP. Tem essas duas relações. Bom, a gente está trabalhando então agora com um gás ideal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa temperatura e vou passar dividindo. Bom, então vamos fazer primeiro para a primeira e depois vamos fazer para a segunda. Então, eu vou ficar para a primeira equação que ds vai ser igual a du sobre t mais p sobre t vezes o dv. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma troca, ó. Te lembra do quê? Te lembra que du era igual a cv dt. Aqui eu tenho um du, então vou trocar esse du por cv dt. Então, eu vou ficar aqui ds vai ser igual a cv dt dividido por t. Mais aqui, agora eu vou trocar o P sobre T, ó. Olha só, eu tenho para o gás ideal que P é igual a RT sobre V. Aqui eu tenho um P sobre T. Olha só, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho P sobre T vai ser igual a R sobre V,
sem problema, né? A partir da equação do gás ideal, P sobre T igual a R sobre V. Então, eu vou trocar esse P sobre T que eu tenho aqui por R sobre V. Então, eu vou ficar com R dividido por Vzinho, derivada do Vzinho. Muito bem, então cheguei aqui na primeira relação para o ds. Se eu fizer umas trocas parecidas com essas para essa segunda relação, ó, usando, por exemplo, que o dH é Cp dt, eu vou chegar numa outra relação para o ds. Eu vou chegar aqui, então, vamos botar um ou eu vou chegar também que ds pode ser escrito como Cp dt sobre T menos R dP sobre P. Então, eu posso usar essas duas relações aqui para o meu ds. Posso usar a primeira ou posso usar a segunda. As duas utilizando aí que o du é Cv dt e que o dH é Cp dt. Então, é interessante que a gente tenha agora Cv e Cp aqui e o R, que são constantes. Por quê? Porque se a gente considerar o Cp, o Cv, o Cp, o R e o R são constantes, né? Então, se a gente considerar os calores específicos constantes, a gente pode resolver essa equação diferencial aí integrando. Não é nem um pouco difícil, ó. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai considerar Cp e Cv constantes, vai ter essas equações diferenciais ali, e a gente vai integrar elas, então, do 1.1 até 1.2. Então, eu vou fazer uma integral de 1 até 2, aqui também. Tenho que fazer desse lado também, uma integral de 1 até 2. Então, fazendo essa integral de 1 até 2 dos dois lados, eu vou conseguir uma relação muito boa para a variação da entropia. Olha só, eu vou chegar aqui pela primeira equação, S2 menos S1 vai ser igual a Cv ln de T2 sobre T1 mais R ln de V2 sobre V1. Aqui é só resolver a equação diferencial, não é muito complicado, tá? E pela segunda equação, eu vou chegar aqui, o ΔS, ou seja, aqui era S2, né? S2 menos S1 vai ser igual a Cp ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. E aqui, utilizando a equação do gás ideal, né? P igual a ρRT, eu consigo chegar em mais uma relação. Eu consigo chegar aqui S2 menos S1 vai ser igual a Cv ln de P2 sobre P1 mais Cp ln de V2 sobre V1. Então, eu tenho três relações para a variação da entropia. Então, olha só que interessante. Quando a gente tiver alguns problemas com a entropia, o que vai acontecer? A gente vai poder relacionar variação da entropia com os calores específicos e variações de temperatura, volume específico, ou variação de temperatura e pressão, ou variação de pressão e volume específico. Então, muito bom a gente ter essas três relações, onde a gente pode relacionar variações de entropia com variações de temperatura, variações de volume específico e variações de pressão. E aí o CV, o CP e o R são constantes que vão acabar sendo tabeladas, tá? Então, a gente tem essas relações aqui. E para finalizar a nossa aula, eu vou falar para vocês do processo isoentrópico, ou seja, quando o ΔS for igual a zero. E a gente vai ter essa relação aqui igual a zero, tá? Então, a gente tem que ΔS igual a zero, obviamente, e a gente viu as relações ali no quadro anterior, né? Que o ΔS era Cv ln de T2 sobre T1 mais R ln de V2 sobre V1, além das outras duas relações que a gente tinha. Então, utilizando essa igualdade aqui igual a zero, tá? A gente consegue tirar algumas coisas. A gente vai usar isso aqui é igual a zero, vai usar aqui Cv era o R sobre K menos 1, e vai usar aqui Cp é KR sobre K menos 1, que a gente viu na aula anterior. Bom, utilizando essas coisas aí, a gente consegue chegar que T, temperatura, vezes o V na K menos 1 é igual a uma constante. A gente consegue chegar também que T vezes a pressão na 1 menos K sobre K é igual a uma constante. E a terceira relação que a gente vai conseguir chegar é que a pressão vezes o volume na K também vai ser igual a uma constante. Então, a gente consegue chegar nessas três relações aí para T, V e P.
e aí a gente sabe que é constante, ou seja, na etapa 1, se eu fizer TV na K-1, vai ser igual a na etapa 2, a TV na K-1. Então a gente pode usar isso aí para relacionar as coisas que estão acontecendo num ponto do processo e em outro ponto do nosso processo, do nosso escoamento, tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer um exercício para ilustrar como é que usa essas propriedades aqui, mais essas propriedades aqui, ó, essas equações da variação da entropia e as equações que a gente viu na aula anterior também para a variação da entalpia e para a variação da energia específica, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Grande abraço e bons estudos!